ABEBM, né, que a gente fala BBM, né, mas tem um Ezinho no meio, né, ABBM. E antes até de ler a página, hoje o tema é divulgar e praticar o Evangelho, é servir a Jesus. Então, nós vamos ler uma página de preparo de ambiente, que é do livro Alma e Coração, do nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o item que ela nos trouxe é o item 58, com o título Serviço a quem serve. Beneficência pouco lembrada, aquela que devemos aos que nos beneficiam. Quantas vezes nos será possível realizar prodígios de amor simplesmente moderando estados de impaciência ou de angústia? Dentro do lar, medita na importância do teu sorriso para o anjo materno que se esfalfa em atender-te e no valor de tua tranquilidade para o coração paternal que tudo daria para ver-te feliz. No grupo de trabalho, considera a importância de tua paz em favor dos companheiros de equipe, a fim de que funcionem com eficiência e harmonia nas engrenagens da ação. Nas empresas do bem, pondera quanto ao imperativo das tuas atitudes de solidariedade e compreensão, em apoio dos irmãos chamados a graves tarefas na direção ou na subalternidade, de modo a garantirem as boas obras. Em muitas ocasiões, de uma simples frase de afeto, jorram fontes de alegria para legiões de pessoas. Por isso mesmo, igualmente nas horas obscuras de doença e prostração, pensa no alto sentido de tua serenidade em socorro dos entes queridos que te rodeiam. Ampara o médico que te ampara, oferecendo-lhe clima ao tratamento preciso. Auxilia os enfermeiros que te auxiliam, para que te escorem com segurança, sem atropelos inúteis. Todos temos problemas a resolver, mas todos somos concitados pela sabedoria da vida a doar calma e compreensão, paz e felicidade aos outros, para que os outros nos ajudem na solução de nossos próprios enigmas. Todos carecemos de alguma coisa, porém é indispensável convir que para receber é preciso dar. Em síntese, ninguém há que não reclame o serviço de alguém. No entanto, é imperioso ajudar e servir aos que nos servem, a fim de que eles nos possam mais amplamente entender e auxiliar. Então, meus irmãos, após a leitura dessa página, que nos traz tantas reflexões sobre o servir, o ajudar, convido a todos para fazermos a nossa oração, a nossa prece, unindo assim em pensamento, meus irmãos. Vamos falar com Deus, nosso Pai de infinita bondade, falar com Jesus, nosso querido irmão, nosso mestre, modelo e guia, para agradecer a oportunidade de estarmos aqui, que estejamos com os nossos corações desarmados, abertos, para recebermos todas essas bênçãos que estão sendo derramadas sobre todos nós agora. Obrigada, Jesus querido, por todo o teu amparo, por toda a tua ajuda, que possamos refletir sobre o servir, sobre o trabalhar na tua seara, com amor, com carinho, com perseverança, sem desânimo.
E tu, Mestre querido, esse exemplo vivo de amor, de compreensão, de humildade, que tenhamos em ti esse símbolo para seguir, essa meta para alcançar. Te pedimos, Mestre, nesta manhã, o teu amparo para todos nós que nos encontramos aqui, encarnados e desencarnados, e para todos aqueles irmãos que não puderam estar aqui fisicamente, mas estão em pensamento. Te pedimos, Jesus, pelo nosso querido irmão João Maceió da Silva, que hoje completa mais uma primavera, que hoje completa mais um ano de vida encarnada. Que ele receba todas essas bênçãos, todo esse amparo, para fortalecer o seu corpo físico, porque sabemos que o espiritual, esse ser que tanto nos ensina, está bem à frente. E assim, Mestre querido, te agradecemos, agradecemos a toda essa espiritualidade amiga aqui presente, Frei Fabiano de Cristo, e a todos esses irmãos benevolentes que aqui estão para nos auxiliar, para nos ajudar. Peço que a nossa irmã seja envolvida nesse carinho, nessas vibrações de amor e de paz, e junto com o seu guia, transmita de forma bem tranquila e simples todo o ensinamento que hoje ela se propôs a estar aqui e nos transmitir. E assim, Mestre querido, te pedimos permissão para iniciarmos os estudos desta manhã na tua doce e bendita paz, Mestre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, mais uma vez, nós temos aqui a nossa palestrante, eu digo nossa porque a gente sempre pega ela também, Marlene Mendonça, da ABBM, que falará esse tema: divulgar e praticar o Evangelho é servir a Jesus. Que Deus te abençoe. Bom dia a todos. Quer que passe para ela? É que é tudo ensaiado. O porquê do tema, meus irmãos, a gente está pegando um pouquinho do teu tempo, mas depois a gente dá, tá? Porquê desse tema? Olha o tema: divulgar e praticar o Evangelho é servir a Jesus. Esse tema ele foi pensado, foi intuído, porque hoje é aniversário de seu João Maceió. Então, esse ser que tanto divulga e tanto pratica o Evangelho. E, independente das dificuldades, do tempo que não está bom, ele está sempre para praticar e divulgar o Evangelho. Então, por isso, desse tema, né? E aí a gente pensou e teve a intuição da Marlene, e aqui ela está, com todo amor e com todo carinho. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente. A gente é figurinha bem repetitiva, né? Mas é um bem tão grande, é uma alegria. Inclusive, até quando a gente traz filho para falar também, né? Semana passada foi minha filha. E ela falou: mãe, eu não vou te assistir também. Eu falei: mas vai assistir no YouTube. Não é mesmo? Como a nossa querida Patrícia falou aí, para que a gente possa estar ligados ao que é bom. E isso faz parte da vida. Tudo que é bom, a gente tem que estar junto para poder amealhar essas vibrações, impregnar delas em nós. Porque precisamos disso, né? Tudo que é bom, não precisamos? Sim, com certeza. Olha, como não seria, ao meu ver, a gente passar batido quando se fala desse tema, divulgar e praticar o Evangelho é servir a Jesus. Aí me veio assim uma intuição assim bem bonita. Por que é uma intuição bonita que eu falo para vocês? Saiu daqui da página, mas não tem problema. A gostaria que, repetitivamente, esse prefácio do Evangelho está sempre sendo dito, e nós não vamos cansar. Até porque essa obra é Jesus falando para nós. Quem está procurando Jesus do lado de fora, assim, longe, distante que ele está, né? Não está.
ele disse para Pedro que ele estaria aqui. Foi muito clara essa fala com Pedro. E vamos ler agora, desse compêndio, que é o Cristo Consolador, o prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando. Espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante a estrelas candentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos, a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e fazei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai, que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Quando da primeira vez a gente leu esse prefácio, ao iniciar a obra, isso já tem um tempinho já, né? A gente era bastante, uma menina bem nova ainda. Aí a menina cresceu, né? Consorciou-se, teve filhos, fundou família, enfim. Aí, ao longo do tempo, essa obra é repetitiva, como todas as obras da codificação. Já acabei de ler, lê de novo. Já acabei de ler, agora estuda. Porque o importante é estudar, para tirar o espírito da letra. E essa importância é que nos vai celebrar a presença de Jesus, como o próprio tema bem escolhido disso, divulgar e praticar o Evangelho é servir a Jesus. Porque como que a gente vai divulgar uma coisa, falar uma palavra, ter uma assertiva, se a gente não sabe? Alguém conhece a história de Jesus? Eu adoro perguntar isso, vocês me desculpem. Conhece? En passant? Eu convido que seja profundamente. Porque todos os ídolos que têm intestino nessa terra, todo mundo sabe a história. De cababo. Tudo. Nasceu, que horas, que dia, foi premiado, não foi? Mas é daqui. E as vozes celestiais que chegam para nós, para nos dar essa coragem, para imprimir em todos nós e convocar a gente, essa gente toda, ele não está falando aqui de religião, ele está falando de ser humano, seres espirituais, viajores nessa terra, encarnados. Então é uma convocação sublime. Olha, venha, mas não é para festa, como os ídolos de pano encarnados fazem, né? Aí todo mundo vai, enche aquele enxame, quantas mil pessoas? Aí declina, né? 5.000 pessoas. A Terra tem mais de 5.000, né? Beira de ano quanto? Sim. Daniel? Beira de ano quanto aqui na Terra? Encarnados? Olha, Henrique, 6 milhões. Fora os desencarnados, que é muito mais. Não, mas que Deus é esse, meu Deus do céu, que faz tudo isso? E que convoca a gente ao trabalho, que convoca-nos ao esclarecimento, e eu torno a falar, ele não está falando aqui, convocando a gente dessa religião, dessa outra. Ele está dizendo aqui, repercutam de um extremo a outro do universo. Ele não está dizendo que é dessa doutrina, daquela religião, não faz menção a isso. Isso é engessar. E Jesus veio para libertar, para que a gente conheça a profundidade dos seus ensinamentos e perpasse para a nossa vida,
para a nossa transformação. Gente, mas isso é muito difícil. É muito difícil. E eu estou aprendendo já. É trabalhoso. Dá um trabalho. Porque estamos muito focados para procurar fora. Tudo fora. Mas esse concerto da lira é para que você possa procurar dentro. Porque esse manancial de força, coragem, imprimida pelo divino construtor de nós, seres encarnados, espíritos imortais, está presente em nós. São movimentos de ação da vida que está em nós, independente de você querer ou não, porque fomos criados para esse fim, para essa meta. E quando esse convite nos leva a reflexionar, como é que eu vou divulgar, como é que eu vou praticar, se eu não começo a fazer isso comigo, dentro da minha intimidade? O negócio é trabalhoso, hein? Como eu disse, não é fácil, trabalho. E esse trabalho empreende o quê? Coragem, determinação, bom ânimo, esperança, renúncia, obediência. Mas eu não gosto de obedecer, não gosto. Nem as coisas da terra. Tem pessoas que falam assim com garbo: eu não obedeço lei nenhuma, que dirá lei divina. Oh, que pena. Estamos aqui para aprender a renovar, a fazer melhor, redesenhar a nossa encarnação. E vamos perceber que uma fala que está meio duvidosa é quando a gente ouve pessoas que não entendem e nos apontam e dizem assim: não entro na doutrina espírita porque é só para sofrer. Vocês pregam o sofrimento. Para que eu possa esclarecer, eu tenho que saber que não é isso. Então, para que eu possa saber com profundidade e não com achismo, eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso estar em grupo de estudo para levar, né, a minha ideia. A minha ideia é essa, mas aí tem uma ideia mais profunda, tem uma ideia mais substanciosa. O grupo de estudo faz isso. Que muitas vezes você vem com uma dureza do entendimento e você materializa tanto que você não vê o fluido energético da vida espiritual que aquele estudo dá. Então, aí a gente convida para estudar. Mas eu não gosto. Começa na palestra, assistindo. Aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, desencarna. E esqueci que era para estudar. A gente está aqui só para fazer um alerta. A gente sabe quanto é trabalhoso uma pessoa que não abre mão do seu intelecto para chegar até uma casa como essa, com todas as casas, todas as religiões, todas as janelas de ver Deus, para dedicar o seu olhar para a espiritualidade. Porque você é espiritualidade. Você é um ser espiritual, vestido de um corpo físico. Porque a nossa vida é impermanente. Alguém acha que a vida é permanente aqui? Se acha, está melhor, a gente convida a rever, procurar, para entender e se entender como viajores, caminheiros, passageiros. Isso aqui é só uma passagem. Então, vamos lá. Para servir, preciso conhecer. Quem que eu estou servindo? Jesus. Pronto. Pronto. Vamos botar um ponto, acabou. Como é que serve Jesus? Como é que eu estou no caminho com Jesus? Já acabei de falar, eu dei um monte de cola aqui, gente, por favor. O que mais? Eu dei uma cola agora, recente mesmo. Os seus ensinamentos, tá? Praticando. Tão trabalhoso praticar isso, né? Divulgando. E como é que eu divulgo? Lá na praça? Vem cá você. Não estamos falando nada contra quem faz. Mas o que nós aprendemos aqui. Como é que você divulga? Com o exemplo. Com o exemplo. Vamos lá.
Só fazendo uma comparação. Uma família bem grande, umzinho lá está se identificando com a doutrina espírita. E ele está todo, né, ai meu Deus, que bom. Aí vem, começa a estudar. A família toda pertence a outra religião. E aí ele vive um momento bastante desafiador. A gente tem acolhido muitas pessoas assim. E tem pessoas que se evadem mesmo da casa espírita por conta da dor que é enfrentar as pessoas do próprio seio familiar, que são muito contundentes, são mordazes, afetam e chegam até machucar. Certa vez eu recebi uma jovem no grupo de estudo para a obra O que é o Espiritismo. Aí, de canto de boca, ela me falou que estava rompendo barreira, mas que ia ser forte. Ela foi forte 6 meses. Depois ela não aguentou. A própria pressão e a própria situação da vida dela. Aí ela chegou e disse, não aguento mais, eu preciso voltar para o seio familiar, porque eu dependo deles. Aí eu falei assim, mas você continua lendo, mesmo sem eles souberem, leia. Lê. Porque ela tinha uma sede muito grande de aprender. E aí a gente ficava percebendo isso como uma grande lição. E eu estou passando isso para vocês verem que essa compreensão ela precisa estar muito na nossa atenção, no nosso respeito, para que a gente possa fazer o que nos cabe nessa seara de Jesus, para que a gente seja cartas vivas do seu Evangelho. Então, ela teve que ir, por conta da vida dela, por depender também do campo familiar, por conta do trabalho que ela executava, e ela foi muito chorosa, voltou. Mas já tinha uma luzinha lá dentro dela, tá? E ela está bem, graças a Deus, mas ela ficou muito abatida. O que aconteceu esses 6 meses? Ela veio para estudar uma obra que é o início do entendimento da doutrina espírita, que é o que é o Espiritismo. Todos já estudaram aqui o que é Espiritismo? Eu estou perguntando, hein, gente? Vamos lá. Já reestudaram? Então, e aí foi essa oportunidade brilhante. E todos nós do grupo ficamos muito consternizados, muito assim, tristes. E teve uns que falaram assim, não foi forte. Ela foi fraca. Ela foi isso. Então a gente ouviu todo mundo falar diversos olhares para essa atitude. Depois a gente resumiu e fomos trazer Jesus para responder esse evento. Depois todo mundo ficou assim, não. Por quê? Foram pensar. Porque nada está errado. Tudo é um curso do caminhar. Muitas vezes coisas que a gente acha que não devia. Esse é o seu olhar. Mas o que tem atrás disso? Aí entra a compreensão, que também é um ato de caridade, a compreensão. Para que você possa entender e ajudar. Ajudar não é você fazer valer aquilo que você quer, que você acha e que você está com toda a verdade na sua mão. Porque tem várias situações a ser compreendida, a ser analisada. E o objetivo não é mudar o outro. O objetivo é mudar a gente. Quando a gente começa a ouvir o outro com paciência, com humildade, com deferência no olhar. A pessoa está falando do seu caso, das suas dores, olhe para ela. Olhe, dê atenção. Isto é servir com Jesus, em nome de Jesus. Porque hoje nós estamos vivendo várias situações antagônicas a Jesus, na própria postura nossa. Você vai ouvir uma pessoa que está falando das suas dores, aí o telefone toca, você... Oi? Ou você está ouvindo, ou você está ligando, ou você está atendendo. Não, mas é uma coisa muito importante. O que é importante? Isso tudo tem que passar na nossa análise e o Evangelho corrige essas disformidades em nós. Porque nós pensamos primeiro em nós, egoisticamente. Quando fala de servir,
A gente acha que é pegar um copinho d'água e servir. Toma, fulano, um pedacinho de bolo. Toma, ciclano, dá um sapatinho, dá uma roupa. Tá bom. Está ótimo, faz parte. Mas o servir com Jesus é muito mais. Requer de nós uma força que vai nos modificar, que vai trazer para fora de nós e mexer conosco, na nossa mente e no nosso coração, esse progresso que nós falamos tanto e decantamos para fora, sendo que o progresso precisa começar em nós. O mundo de regeneração que a gente quer está lá naquele pontinho lá. A obra diz, os espíritos dizem, ele começa aqui em nós. Esse regenerar-se com Jesus, de braços dados com Jesus, com a falange de Jesus unida a nós, para sermos perseverantes, para sermos corajosos, como o nosso homenageado de hoje. Agora vamos partir para essa homenagem. Fizemos esse pequeno preâmbulo para que a gente chegue e observe. Nós não estamos homenageando o ser encarnado somente, com grande valia, porque hoje em dia está nessa terra aos 90 anos. Não, mas agora tem vitamina, tem isso. Gente, não é assim não. A longevidade está chegando mais próximo de nós. Mas uma longevidade sadia mentalmente, com o seu fulgor interno, de quando você vai visitá-lo, você sai mais consolado do que consolar ele. Já viram isso? Sim. Ele está lá, e aí começa a palavra, a maneira de colocação, a gente sai de lá de cabeça baixa, envergonhado. Parece que eu fui lá visitar, levar o meu afago. Acabei recebendo. O que é isso? É que esse ser, na sua caminhada, ele já amealhou tanto de viver as refregas da vida, as provações, as alegrias também, porque teve, né? Os desafios foram vários, muitos. E a gente olhar e sair mais lenido do que a capacidade que a gente teve de ir lá e achar que estava lenindo, que estava amparando. Pode até ser. Não vamos jogar tudo fora. Mas percebamos esse enlevo de oportunidade que a gente tem de estar em parceria com uma pessoa dessa, que não é qualquer pessoa, é a pessoa, o ser, que diante das suas labutas fez do seu caminhar um caminhar seguro, um caminhar apoiado no Evangelho. Tem defeito ele? Muitos. Não é anjo, nem tampouco nós, e nem ele. Mas tem uma vírgula, tem um quê, que a gente não sabe nem o que, mas tem, porque amealhou, porque somou, e não somou sozinho, somou numa interação de vida, servindo, divulgando, amparando, lenindo, chamando a atenção de vez em quando, tem muita gente que não gosta, chamando a atenção, vem cá, fulano, é isso, isso, isso. Aí, não gosto mais dele, porque ele me ofendeu. Ui! Mas ele não fez para apontar, ele fez para te chamar e você sair do sono letárgico, muitas vezes da preguiça, do desvalorizar o que está sendo dado. Então, muitas vezes a gente já ouviu várias colocações. E o que nós estamos fazendo aqui não é somente enaltecer, mas é olhar para essa oportunidade de exemplo. É exemplo para a gente? Para mim é. Fabuloso. E o que está vivendo hoje? O que nós estamos vivendo hoje? Um corpo ao quebrado, né?
Físico é físico, gente. 90 anos, há de se convir que as células, o sangue, os ossos, tudo está dando aquele, o último up, que a gente não sabe se é o último, quem sabe é Deus. Mas o que nós vamos fazer com tudo isso? Senhor, que o seu Senhor dure mais 90 anos. Oi? Não. Vamos ser sensatos. Vamos objetivar sempre o que for mais lúcido quando se trata de um amor tão grande, de um bem-querer que ultrapassa as barreiras consanguíneas e entra num desenvolvimento espiritual, porque o papai, o vovô, o tiozão, o vizinho, o amigo, o apóstolo, o cristão, o trabalhador, o médium, o tarefeiro, é nosso irmão. É o irmão que está mais próximo de nós. Então, que a gente vibre por ele, o que Deus assim permitir, porque Deus já permitiu tanto. Quem não quis se estreitar amizade, carinho, perdeu. Porque o trem está passando. Então, vamos orar no sentido de quê? De enaltecer a vida dele. Aí a gente fala a vida, o corpo físico. Gente, vida transcende o corpo físico. A vida, porque é deixar a capa, a indumentária, e seguir a vida. E dar adiante. Porque é assim que Jesus fez. E os seus comandados também. Por isso que Jesus está aqui. Quem quer falar com Jesus, debruça-se aqui. Abra as páginas. Estude. Medite sobre. Que você vai estar cheio de Jesus. Cheio dessa potência de energia que, confabulando através das nossas ações, nós vamos participando da vida e deixando lastros, e deixando amizades incontáveis. Porque se somos vasos, e todos dizem que somos vasos, quebrado, rachado, carcomido, colado, torto, mas somos vasos. Tem uns que estão até furados, né? Até furado. Mas somos vasos, sempre com a possibilidade de fazer o seu melhor. E aí a doutrina espírita explica que, diante dessa oportunidade que estamos caminhando, olhar para esses exemplos é tirar de dentro das nossas gavetas internas o quanto que eu preciso fazer para ser igual. Lógico, a gente quer ser igual sempre às coisas que não são boas. Vamos fazer igual a quem fornece o igual mais limpo, o igual mais lúcido, o igual que me suaviza. Quantos corações esse coração querido do seu Maceió suavizou na dor? Quantas visitas ele recebeu em casa, muitas vezes com uma dor terrível, e ele se arrumava mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, e ia atender os companheiros que chegavam. Vocês sabiam disso? Quanta gente já não foi até lá porque tinha questões a resolver e queria ouvir uma palavra. Então, tudo isso são atributos do servir. Servir com lucidez, servir com clareza. Ah, mas o meu servir ainda está pequenininho. Comece a enaltecer. Comece a trabalhar sinceramente. É como vocês duas aqui, né? Sônia e Margarete. Foram a um evento, trouxeram aqui e apresentaram. Nós temos um olhar para essas coisas mimosas, simples e aparentemente sem muita relevância. Precisamos olhar o simples com relevância, porque o ato de cercar aquele momento para chamar as crianças e motivar a família e obrar com a mão
E crianças que têm uma certa dificuldade, mas mesmo diante da dificuldade está produzindo, não os riscos na linha correta, mas a intenção de fazer. Então, nós que temos as mãos, o cérebro, o sentimento, o corpo bem, temos que enaltecer essa faixa de idade, essa movimentação de trabalho, essa assistência, para que isso promova mais e mais pessoas a se acalentarem nesse momento. Porque nós estamos precisando muito de acalanto. A gente não precisa muito mais de apontamento, da religiosidade com sincretismo, né? Com aquela parafernália de que tem que botar assim, fazer assim, tem que fazer assim. Não. Jesus não é isso. Jesus é mais do que isso. Jesus é ação. E é uma ação que não é dentro da casa espírita somente. Nela é o registro de você medir a quanto está a sua ação com Jesus dentro da casa. Porque normalmente a gente encontra vários embates na própria casa, por conta de várias situações ainda muito precárias da nossa natureza, que não quer mudar, que está achando que eu sou o melhor. Não, eu preciso fazer o melhor com a parceria de Jesus, dos amigos espirituais, daqueles que estão nos amparando, e principalmente do nosso anjo da guarda, daqueles que nos inspiram, que nos intuem. Estar com Jesus não é difícil, mas é revalidar o seu tempo, a sua hora e o seu momento de estadia aqui na Terra. Qual é o seu momento de entrada? Já entrei. Qual é o seu momento de saída? Não quero saber. Porque vai chegar. Isso para mim é líquido e certo. Não tem nada de... Mas não sabia. Sabia sim. A gente anda milhões de anos, encarnando, desencarnando, e a gente tem a coragem de falar que eu não sabia desse evento que se chama morte. Não sabia. Oh, me apresentaram agora. Como? Vai lá, dentro do seu arcabouço, da sua alma, e procure a entender sobre esse processo. Porque depois, é depois. Então, abraça mais, cumprimenta mais, passa figurinha no zap mais. Oi, tudo bem? Bom dia. Né? Chama a família para tomar um café. Ah, mas porque ninguém fala com ninguém. Não, faça isso. Mesmo que depois saia uma briga, não tem problema, depois pode sair a briga. Mas faz o incremento, faz o consórcio, não é assim? Como é aqui? Vamos fazer a festa, e faz a festa, daqui a pouco um falou, não deveria, mas aconteceu. Coisas da vida. Mas o que é isso? É implementar para dizer para aquele que já se foi, que é o pai, a mãe, que conseguiram amealhar, em nome do Criador, uma família e formar, hoje já não estão mais encarnados, mas estão presentes e precisando desse presente que é estar junto, a família, a união, o perceber um ao outro. Mas eu não gosto de fulano. Para com isso. Amanhã você vai sentir falta. Amanhã você vai querer procurar e não vai dar tempo. Porque depois, espiritualmente, ele nos vê. Está todo mundo aqui. Todo mundo. Você está vendo? Está sentindo? Alguns até sentem, né? Um rócio na mão, né? Um perfume. Aquela presença que invade o coração e que deixa a gente palpitante, né? É um roupio que dá, né? Isso são percepções, mas são tão singelas. Mas eles nos veem, eles nos sentem, eles nos acompanham e nos ajudam quando já estão prontos a ajudar e intercede por nós. Quem é que não vai querer a intercessão do seu Maceió? Só uma pergunta, não responde não. Ah, você está falando que ele já vai desencarnar. Não estou falando nada disso. Pelo amor de Deus. A gente está falando aqui de vida e de vida. Mas ninguém quer saber quando de vocês, né? Não tem problema. Não saiba.
Mas que vai acontecer, vai. E aí, quando acontecer? Temos que estar com o coração aliviado, porque eu fiz tudo o que eu podia. Eu amei mais, eu perdoei mais, eu dei de mim mais. E o seu Maceió está dando até agora de si. Está. Então, sintam-se abraçados por eles, por ele, quando vocês forem visitá-los, porque é isso que acontece. A gente abraça, mas ele nos abraça. E ele fica muito feliz de ter, embora quando a coisa estiver muito acirrada, a gente para um pouquinho, aí depois pergunta para aquela senhorinha tão preocupada, que é a companheira dele, o amor da vida dele, nele. Podemos ir? Ele já está mais fortalecido para receber, porque até isso a gente precisa ter essa coragem e essa franqueza para não objetivar somente eu quero. Não é o seu querer, é a possibilidade que você tem para ajustar o bom termo do bem-querer. Porque bem-querer é isso. Você dá um passo para trás para o bem-querer posicionar-se e você seguir para o abraço, para a presença, para o que há de mais seguros e apoiados em nosso coração, que essa certeza da amizade, do carinho, que servir com Jesus é isso. Vocês acharam que eu ia chegar aqui e falar altas coisas de servir com Jesus? Jesus é simples. Jesus é singelo. Jesus precisa entrar dentro de nós com a mesma franqueza que Ele nos cuida até hoje, como Ele nos ensinou. O Espírito que ama mais governa. Quem governa é quem ama. Sabia? Por isso que o governador é Jesus. E os seus comandados, como o Frei Fabiano de Cristo, Doutor Bezerra, Anália Franco. Vamos lembrando, quem mais? Leopoldo Machado, Batuíra, Eurípides Barçanufo, Divaldo Franco, Chico Xavier, Anália Franco, Bezerra de Menezes, porque eles amam. Então, quem ama, governa. Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, uma grande missão que ele está, né? Sabe onde é que Gandhi está? Alguém sabe? Sabe, né? Ele é o anjo da guarda do Hitler. Tá bom para vocês? Ele é o anjo da guarda do Hitler, que está lá em Plutão, né? Dando uma passagem por lá para... Depois ele vai voltar, tá? Ele é o anjo. A pedido. Antes que ele falasse alguma coisa, ou que perguntasse, ele já... Eu quero ser o anjo da guarda do Hitler. Gente, quando a gente sabe de uma coisa dessa, dá vontade de cavar um buraco assim, né? Ai, meu Deus. Mas, enfim, vamos ouvir agora? Podemos? Gente, eu agradeço aí a oportunidade. Foi uma conversa, foi um bate-papo, mas foi uma alegria muito grande trazer os fluidos para vocês da casa do Dr. Bezerra, unir a essa casa e a tantas outras casas, para que os nossos irmãos amigos reflitam que Jesus é processo de entendimento. Vamos descrucificar Jesus. Jesus não está mais na cruz. Passou. Ele está aqui, ó. Aqui e aqui. E aqui. Amigo da guarda, protetor missionário, meu anjo voluntário do amor de Jesus, que guia, que ama incondicionalmente, que caminha com a gente a caminho da luz, Espírito amigo, gênio por excelência, farol dessa existência,
de outras tantas talvez, das pegadas na areia. Amigo da guarda, protetor missionário, meu anjo voluntário do amor de Jesus, que guia e que ama incondicionalmente, que caminha com a gente a caminho da luz, Espírito amigo, gênio por excelência, farol dessa existência, de outras tantas talvez, das pegadas na areia, quando duas ficaram, era eu em seus braços, carregado outra vez, dedicado amigo, meu bom sentinela, meu anjo querido, guardião que zela, amor que redime, do mal que resguarda, soldado sublime, meu anjo da guarda, meu iluminado, servo alado do Cristo, companheiro previsto para essa encarnação. Sabe do meu passado, atos que eu não suporto, imaginar eu posso, mas saber melhor não. Anônimo amigo, companheiro amoroso, sério criterioso, não carrega minha cruz, mas inspira coragem, me aguça os sentidos e tropeça comigo, recordando Jesus, dedicado amigo, meu bom sentinela, meu anjo querido, guardião que zela, amor que redime, do mal que resguarda, soldado sublime, meu Eu gostaria nessa hora da gente imaginar Seu Maceió. Todo mundo vai entrar na casa dele agora. Vamos abrir o portão e a gente vai circundá-lo. Vamos colocar a mão sobre ele, para que ele sinta esse reflexo de coragem, de assistência e de amizade que todos têm por ele, de gratidão também, porque ele é um anjo da guarda. Isso, que ele seja revestido dessa vibração amorosa, medicamentosa, suficiente e fortalecedora, hoje e sempre. Que assim seja. Gratidão, Marlene. Nós agradecemos com todo amor e com todo carinho
Nós vamos encerrar, mas antes, vamos lembrar dessa frase que seu João sempre fala e que tem lá embaixo: seja sempre motivo de alegria aonde estiver. E esse carinho que ele tem com todos, e vamos agradecer. Vamos rezar, vamos orar, fazer a nossa prece, meus irmãos, já envolvidos nessa luz que tem nesse ambiente, nesse amor por todos nós, por todos esses irmãos queridos, agradecendo a Jesus por todo o amparo, por nos pegar no colo, nos acolher, nos fortalecer, nos dando coragem para seguir Jesus. Te agradecemos por tudo, agradecendo a essa espiritualidade amiga que nos auxilia sempre, e agradecendo, acima de tudo, a Deus nosso Pai, que é tão generoso para com todos os seus filhos. E assim, com muita gratidão em nossos corações, encerramos essa primeira parte na tua doce e bendita paz, Mestre. Que assim seja. Graças a Deus. Meus irmãos, agora a gente passa para a nossa segunda parte, que é a aplicação dos passes. Lembrando... Quer falar, Marlene? Claro. É só para esclarecer. Se fez uma comoção de ajuntamento para uma festa, mas a festa já está acontecendo. É a festa do Espírito. Nós, como espíritos encarnados, devotando esse carinho para esse irmão, é festa. Então, nós vamos sair dessa nossa materialidade e festejar com a vida. Essa vida que nós aqui explicamos, que transcende essa vida. E que, estando nesta vida, a vibração que podemos emitir, que seja festa. Uma festa de gratidão a Deus, uma festa de gratidão a esse amparo que nunca foi relegado a ninguém e que sempre é presente. A festa já está posta, mas a festa aos olhos de cada um virá. Mas tem festa. Palmas, alegria, contentamento e gratidão por todos, por tudo e por tanto que vamos receber. E dar também. Então, meus irmãos, eu peço que os médiuns se direcionem, à Câmara de Paz.